Salve, salve, galerinha! Voltando aqui para falar de outros dois tipos de risco e a gente entrar em algo muito importante que é o famoso beta. Quando nós falamos de risco, a gente já falou de risco de mercado, já falou de risco de liquidez, risco de crédito, entre outros tipos, mas quando a gente fala de risco, existem dois tipos de risco que a gente deve prestar muita atenção, que é o risco sistemático e o risco não sistemático. O risco sistemático é aquele que eu não consigo prever. Por exemplo, Covid-19, pandemia aí que afetou todos os ativos a nível mundial, não era algo que podia ser previsto, é algo que inclusive acontece pouquíssimas vezes e afeta todo o sistema, certo? Não consigo prever, não consigo me proteger e ele afeta todo o sistema. Se você lembrar aí no início lá da pandemia em 2020, todos os ativos tiveram queda, ações, debêntures, todo mundo, tudo mesmo que estava atrelado a juros teve queda. Esse é o famoso risco sistemático, aquele risco aí que eu não consigo me proteger. Não dá para eu prever, não dá para eu me proteger, não há Cristo que faça eu me proteger desse tipo de risco. A hora que ele vem igual um tsunami e carrega tudo junto com ele. Por outro lado, nós temos o chamado risco não sistemático, que é aquele que eu consigo diversificar. Risco não sistemático, imagina o seguinte: ações de Petrobras, ações de Vale, ações de Banco do Brasil. Vamos tirar Vale aqui, na verdade, vamos pegar a Petrobras e Banco do Brasil. São estatais. Se nós tivermos um problema no governo, essas duas empresas, apesar de não terem uma correlação ali, uma covariância talvez próxima, né? Tudo isso aí voltado próximo de zero, uma coisa não afeta a outra indiretamente, mas por ser estatal, se eu tiver um problema no governo, eu acabo aí tendo problema nessas duas ações. Então o que eu faço aí para eu me proteger? Eu pego ações, eu pego ativos de vários locais diferentes. Eu diversifico, eu coloco meus ovos, meus investimentos em diversas cestas diferentes. Mesmo que eu esteja olhando somente para ações, eu vou lá e compro ações de banco, ações voltadas a commodities, por exemplo, ações de siderúrgicas, ações de e-commerce, ações de empresas aí de varejo, ações de indústria e assim por diante. Então eu diversifico e quando eu tenho um risco, quando eu tenho um problema em um setor específico, os demais não são afetados. Essa é a ideia de risco sistêmico e risco não sistêmico. Então, na teoria, se eu diversificar, se eu fizer uma carteira extremamente diversificada, eu não vou sofrer com o risco não sistemático, certo? Porque eu diversifiquei. Contudo, como é que eu posso fazer para me proteger do risco sistemático? Professor, o senhor mesmo disse que não há como se proteger, não há proteção no risco sistemático. Exato, não há proteção do risco, mas eu posso mudar a minha perspectiva ou a minha exposição a esse tipo de risco. E aí é onde nós vamos falar um pouquinho sobre o tal do beta. Risco sistemático, ele está relacionado a beta, enquanto o índice ao risco não sistemático está voltado muito à questão da diversificação, e você diversificando, você elimina aí boa parte desses riscos. O que eu não consigo eliminar vai estar em risco sistemático, e aí nós vamos falar sobre o beta, que o beta é uma das medidas de risco que a gente utiliza. Quando eu falo em beta, eu estou olhando sempre aí para a Bolsa de Valores ou para um índice específico, né? Vamos utilizar aqui no Brasil, é o mais utilizado, é o Ibovespa, né? Ibovespa, imagina o seguinte: Ibovespa tem ações de diversas empresas, né? Como tem diversas empresas ali, óbvio, cada uma com um peso, mas o índice Ibovespa ele está bem diversificado, certo? Tem ações de vários segmentos. Por isso, ele não sofre muito com risco não sistêmico. E aí é por isso que nós dizemos também que o Ibovespa, como ele está bem diversificado, ele é o nosso beta 1. Beta 1, certo? É a ideia do índice Ibovespa. Existem outros índices que podem ser utilizados como beta? Sim, mas eu sempre vou ter que comparar algo que esteja dentro daquele índice com o índice total, para saber o percentual que eu estou exposto a esse risco sistemático. Lembrando, risco sistemático, que tem a ver com o beta, eu não consigo me proteger, mas eu posso reduzir ou até mesmo aumentar a minha exposição, dependendo do momento em que eu esteja vivendo e o momento que o mercado está. Então, beta, por exemplo, a gente vai utilizar ele sempre como exemplo do índice Ibovespa, certo? O beta de um ativo, qualquer ativo, e a gente pode pegar aqui ações, é o mais fácil de a gente entender, ele vai estar relacionado, por exemplo, com o índice Ibovespa. Se eu for falar de uma ação norte-americana, o meu beta vai ser, por exemplo, lá a Dow Jones, certo? Eu tenho que pegar uma ação de dentro de Dow Jones. Então a gente vai olhar aqui para Ibovespa. Ibovespa tem beta 1. Lembra? 1
certo? Quer dizer que quando ele sobe, outro ativo sobe na mesma proporção. Se for menor, não é na mesma proporção, e é isso que a gente vai comparar quando a gente começa a mensurar toda essa medida de risco, principalmente risco sistemático, que é aquele que eu não posso me proteger, mas eu consigo, acima de tudo, ver quanto que eu estou exposto a esse risco. Então vamos lá. A ação específica, ela está correlacionada de que forma com o índice Ibovespa. Esse beta, ele mede a sensibilidade do ativo em relação ao risco sistemático. Por exemplo, se eu tiver uma ação que o beta dela, e aí nós falamos que o beta 1 é o índice Ibovespa, se eu tiver uma ação com um beta maior do que 1, significa que essa ação é mais agressiva do que o índice Ibovespa. Isso significa o quê? Que quando o índice Ibovespa ele subir 1%, essa ação que tem um beta maior do que 1 é o Ibovespa, como ele é maior do que 1, ele sobe mais do que o índice Ibovespa. Só que tudo que vai volta, né? Então a mesma coisa acontece quando o índice Ibovespa cair. Índice Ibovespa caiu 1, essa ação que é mais do que 1, ela vai cair mais do que 1%, por exemplo. Quando o índice ele é menor, significa que ele é mais defensivo. Então, por exemplo, quando eu tenho aí uma ação que ela é 0,5%, o beta dela é 0,5, por exemplo, quando o índice Ibovespa sobe 1 ponto, a minha ação sobe meio. Só que quando o índice Ibovespa cai 1 ponto, a minha ação cai apenas meio. Essa é uma forma de medir a sensibilidade de um ativo ou até mesmo de uma carteira toda em relação ao índice Ibovespa. Eu tenho uma carteira de ações e eu quero ver a minha diversificação ali. Diversificação é fácil, mas eu quero saber a minha exposição em relação àquilo que eu não posso diversificar, que é o risco sistemático. Risco sistemático eu não posso diversificar e eu quero saber qual o beta da minha carteira. O beta da minha carteira deu maior do que 1, significa que ela é mais agressiva do que o índice Ibovespa. E no momento de uma nova pandemia, onde o índice Ibovespa cai aí 50 mil pontos, significa aí que a minha carteira, se ela for acima de 1, ele vai cair mais de 50 pontos. Se ela for abaixo, ela vai cair menos, certo? E se ela for igual, se o beta da minha carteira ou o beta de uma ação específica, de um ativo específico for igual a 1, ele vai ter a mesma relação que o índice Ibovespa. O índice subiu 1, ele sobe 1. O índice caiu 10, ele cai 10 e assim sucessivamente. Essa é a ideia do beta. O beta ele é muito utilizado para medir essa sensibilidade ao risco não sistemático, certo? Lembrando risco sistemático. Lembrando, o risco sistemático é aquele que eu não posso me proteger. O risco não sistemático é aquele que eu me protejo através da diversificação e eu posso reduzir, de acordo com a minha carteira, com os ativos que eu vou escolher, a minha exposição a esse risco sistemático. Em momentos de muita oscilação da economia, é normal que as pessoas busquem ativos ou busquem ter uma carteira que ela seja mais defensiva em relação ao índice Ibovespa, pois a oscilação é muito forte, então não adianta eu ser tão agressivo. Se eu tiver uma ação ou uma carteira com beta 3, por exemplo, significa aí que ela é bem mais agressiva que o índice. Se o índice subir 10%, a minha ação sobe 30%, mas se ele cair 10%, ela também cai 30%. Por isso essa ideia de beta é tão importante, é importante que você entenda então que o beta ele vai medir a correlação de um índice com o índice Ibovespa. Sempre que a gente falar em índice Ibovespa, a gente está falando de beta e nas próximas aulas a gente fala sobre outras métricas para calcular aí o risco-retorno aí de uma carteira.